Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você de outras dioceses, de outras localidades. Deus abençoa o seu dia ricamente e todas as atividades desta semana que estamos começando. O número 350 do livro A Força do Silêncio é precedido por uma pergunta. Diante da morte, qual é o verdadeiro silêncio? Quando Deus vem buscar uma pessoa, duas formas de silêncio se instalam: o dos vivos, petrificados diante do desaparecimento de alguém, e o do morto, que nos faz entrar no mistério da esperança cristã e da verdadeira vida. Os primeiros são postos diante do mistério de um silêncio agitado, triste, doloroso, inconsolável. Esse silêncio imprime nos rostos a angústia, a tristeza e a rejeição da morte, que veio perturbar a sua tranquila indiferença. As sociedades ocidentais, traumatizadas pela dor e pelo sofrimento que acompanham a morte, rejeitam-na. O homem moderno quer ser imortal. A negação dessa grande passagem produz uma cultura de morte que impregna o conjunto das relações sociais. A civilização pós-moderna nega a morte, embora a provoque, e paradoxalmente não deixa de exaltá-la. O assassínio de Deus permite pôr a morte à espreita, pois a esperança já não vive no horizonte humano. O descarte da morte provoca uma aversão ao seu silêncio. Os novos costumes de sepultamento demonstram a falsa alegria e a adulteração do luto, que não cedem à palavra, ao silêncio. A decadência ocidental atingiu um nível tal que não é raro ouvir aplausos e longos discursos durante os sepultamentos. O luto se expressa pelas lágrimas e não por uma alegria artificial e sem raízes. Cristo mesmo não chorou por seu amigo Lázaro morto e enterrado havia 4 dias. Não quero deixar de lembrar que a morte é um momento difícil que provoca desconcerto natural entre os vivos. Da mesma forma, as lágrimas são manifestações de um silêncio autêntico. Também sei o quão difícil é aceitar a brutalidade dessa separação. Muitas vezes, uma parte de nossa vida vai embora. A morte sempre leva algo da história de quem ficou. A grande interrogação da morte só pode ser verdadeiramente entendida no silêncio da oração. De que modo entender o silêncio do desaparecimento a não ser pelo silêncio do nosso coração e dos nossos lábios? Antes do silêncio da morte, sucede muitas vezes o silêncio das doenças e do sofrimento. Há apenas uma maneira de meditar sobre o sentido da morte, e isso passa pelo silêncio interior. Na verdade, a comunidade das relações entre mortos e vivos existe apenas no silêncio. A inseparabilidade entre o mundo da vida e o da morte se passa no silêncio e numa relação que vai além do corpo. Apesar do desaparecimento do corpo, nossas relações com os mortos
são indestrutíveis, reais e tangíveis, pois sua feição será profundamente gravada em nossos corações. A morte é o silêncio do mistério, o silêncio de Deus e o silêncio da vida. Como os cristãos podem alimentar o seu silêncio? A resposta final é dada por Cristo na cruz, onde eles podem encontrar Deus que sofre e morre. Mas a vitória de Cristo é fonte de esperança e silêncio, tão imenso é o dom de Deus. Assim, dileto e amado ouvinte, nós somos convidados a mergulhar nesse sentido da Thanatos, a morte. Ninguém fica para sempre neste mundo. Todos nós vamos mais cedo ou mais tarde passar por esta experiência. E a gente percebe que o paganismo, a iniquidade, tem muito receio da morte. Se produz todo tipo de narrativas, de tentativas para adiar esse tempo, mas ele vem, não tem como. E como já falamos em programas passados, a nossa civilização, ela tem dificuldade de lidar com o sofrimento, com o sacrifício. A verdade é essa. Nós estamos produzindo uma sociedade incapaz de lidar com o sofrimento e com o sacrifício. A gente não quer isso. Nós queremos uma vida fácil, uma vida emprazeirada, uma vida para os sentidos. Isso a mística cristã católica sempre combateu, essa tentação que nós temos de explorar o máximo possível os nossos sentidos, com o prazer no doce engano de que o sentido da nossa vida se encerra nisso, nos prazeres. E nós já lembramos aqui que não. O sentido da vida se encerra na prática das virtudes, do bem, dessa compreensão de que viver é um combate constante contra as insídias do mal que já se encontra dentro de nós. Viver é esse combate contra nós mesmos. É uma luta para vencer nossos próprios ímpetos, enquanto que o mundo pagão dá total vazão à vivência dos prazeres, das coisas passageiras, como se essas realidades pudessem dar sentido à nossa vida, inclusive um sentido à morte. Hoje, dia de São Bonifácio, grande bispo e mártir do século VII, a liturgia da palavra nos traz, na aclamação ao Evangelho, uma citação do Apocalipse 1:5. Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Como o cardeal Sara encerra essa meditação, nos direcionando para o mistério do Calvário, onde o próprio Deus morre na cruz, nós temos como ponto de partida para a compreensão do sentido da nossa vida e inclusive da própria morte, o altar da cruz, o mistério da cruz. Pois ali Cristo morre. Podemos lembrar do episódio da sarça ardente que Moisés visualizou, aquele arbusto envolto a fogo, mas que não se consumia. Cristo no Calvário, na cruz, essa imagem é um arbusto
porque é incendiado do fogo do amor, mas não se consome. A morte de Cristo não significou a sua derrota, o seu extermínio, o seu niilismo. Não. A morte de Cristo significou vida. É preciso que o grão, ao ser jogado na terra, morra para que nasça. Então Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos libertar de toda a escravidão da morte. O único caminho para compreender de maneira positiva a morte é o caminho do Calvário. É o olhar para Jesus, a sua entrega, o seu sacrifício, o seu martírio na cruz por nós, pois é uma morte que se reveste de vida. Cristo morre para ressuscitar, para dar nova vida a todos nós. Assim, dileto e amado ouvinte, o correto é pensar que nós estamos diante desse mistério, que a morte mais cedo ou mais tarde vai visitar a nossa família, vai nos visitar pessoalmente cada um de nós, e nós devemos estar preparados. A nossa fé é um serviço a esta preparação, pois pela fé nós vamos compreender essas realidades e, mais do que nunca, servir a essas realidades com todo o despojo do nosso coração, com todo o desejo de vida, de paz, de esperança que deve marcar a nossa caminhada sobre esta terra. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a consolação diante do mistério da morte. Concede-nos, Senhor, essa fortaleza, essa realidade bonita da esperança, da fé, para enfrentarmos as perdas dolorosas das nossas famílias e para enfrentar também a nossa perda pessoal. Assim, ó Deus, em Jesus teu Filho, nós compreendemos o mistério da morte. É preciso morrer para eternamente contigo viver. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde no silêncio do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.